Bom, estamos gravando já. 3, 2, 1, gravando. Vou tirar você e vou começar. Que legal ter você por aqui e eu tenho certeza que o convidado de hoje vai ser um papo de cafezinho sensacional. Parece que eu só convido amigos, mas é porque eu tenho muitos amigos que detêm um conhecimento fantástico. Vai passar muita gente bacana por aqui, gente de todas as áreas, mas esse cara que eu vou trazer para bater papo comigo, José Roberto de Paula, é de novo um amigo de longa data. Ele tem uma carreira brilhante e vai falar sobre produtividade. Vai ser um bate-papo muito bacana, tenho certeza que vocês vão gostar. E eu vou chamar ele agora aqui para o palco. Seja bem-vindo, Olá, De Paula. Vou chamar de De Paula. É um isso. amigo de longa data, eu acabei de falar com o pessoal. Um prazer e uma honra conversar com você. Tenho certeza que vai ser um bate-papo muito edificante para todo mundo. A gente vai falar sobre produtividade. É uma coisa não só dentro das empresas, mas até quando a gente está fazendo algumas tarefas em casa, a gente tem que ficar muito conectado para poder produzir da melhor maneira possível, de uma forma que a gente consiga concatenar todas as tarefas, tempo, recursos. Então, De Paula, seja bem-vindo, obrigado por aceitar o Obrigado, meu convite. caro. E pergunta que eu faço sempre no início é: quem é você? Conta para a gente quem Ok, é você. perfeito. Natan, antes de mais nada, obrigado, é uma honra estar aqui com você. Você já disse na sua introdução aí, no caso, que somos amigos de longa data, né? Nos conhecemos há bastante tempo, e eu digo para você sempre, não canso de repetir, que você é uma pessoa muito especial para nós, na família e tudo mais. Obrigado, Então, é uma honra obrigado. estar aqui, né? Meu amigo, eu digo para você o seguinte, e antes de mais nada, você citou o meu nome, De Paula. Ok, se você me chamar de José Roberto na rua, eu não vou atender. Então, De Paula, por razões óbvias, você sabe, Legal. depois de 40 anos sendo chamado só De Paula, pelo sobrenome, é difícil quando a pessoa me chama na rua, Zé Roberto, isso, aquilo outro, eu passo batido. E aí passo Com você sem certeza. educação, coisa do tipo, né? Mas De Paula é minha identidade, eu diria para você, sem medo de errar, tá bom? Legal. Voltando ao caso aqui, você me perguntou, meu amigo, eu passei algum tempo na minha vida, vamos colocar assim, em termos de 40 anos na Força Aérea. Digamos que eu tive a oportunidade de conviver com pessoas, você foi uma delas, e que me trouxe muita bagagem, muito conhecimento, muita vivência. Além do que, lógico, eu vivi circunstância, vivi em locais diferentes, fazendo coisas diferentes, convivendo Bacana. com pessoas diferentes. E chega uma hora que você pega toda essa bagagem, poxa vida, eu estou aqui, posso falar alguma coisa, posso comentar alguma coisa a respeito de alguma coisa. Então, produtividade sempre foi uma coisa que me pautou a vida o tempo todo. Então, é uma coisa que eu me sinto confortável em conversar, porque eu sofri consequências de não ser Olha, produtivo. Né? olha, Tá? Então, é isso. Então, eu digo para você, passei aí por diversos locais que me ensinaram muita coisa, tá? Me fizeram ver muita coisa. Então, na Força Aérea foi uma escola para mim e continua sendo em certa medida também, apesar de não estar presente lá. Mas eu continuo com uns amigos conversando, batendo papo, e isso me refresca a mente, me faz eu estar lá presente o tempo todo, tá bom? Passei legal. por uma formação no ITA, como já disse para você alguma vez, então esse olhar acadêmico também me trouxe algumas reflexões a respeito disso tudo que a gente vai conversar aqui hoje, tá bom? Que É isso legal, que eu que tinha a dizer para bacana. você de uma maneira geral. Não, que bacana. E 40 anos na Força Aérea, você Exato. passou, deve ter passado por várias unidades da Força Aérea, e aqui no ITA com essa bagagem acadêmica, e agora, já há algum tempo com essa experiência aí no campo, fazendo palestras para as empresas e tendo um círculo de amizades renovado com empresários de várias áreas. Eu tenho certeza que a gente vai ter bastante assunto para hoje. Uhum. Produtividade é algo que realmente deveria ser matéria básica na formação, porque ela tem aplicação em
todas as áreas. A gente pensa sempre, faz uma conexão muito com aquela coisa de você estar dentro da indústria, estar na empresa, estar no serviço. Não, você tem que pensar que você ser organizado para ser mais produtivo, você coordenar, ter um controle bom, controle adequado da situação é muito importante. Sem dúvida. O que você conta para a gente do que... Se você tivesse que fazer aí um resumão, essa vivência toda sua, que aspectos mais importantes que você vê dentro dessa área de produtividade? Como é que você começaria? Como é que você começa uma tarefa para organizar? Se você pega uma empresa e fala assim, olha, estou com uma dificuldade, eu quero te chamar. Como é que a gente organiza a empresa? Aí você fala assim, Natanael, eu preciso fazer essa receita de bolo aqui inicial. O que seria essa receita de bolo? Perfeito. Natan, isso que eu vou dizer para você é um pouco da minha vivência, né, de estar trabalhando aí, como você disse, com algumas pessoas aqui fora, tendo um olhar militar, como a gente sempre teve, e também o lado mais privado. E isso tem me mostrado algumas coisas que são necessárias que a gente tenha um diagnóstico preciso com relação à empresa, para que a gente possa comentar e falar de produtividade. Você bem colocou, produtividade é uma coisa que é inerente ao ser humano, você precisa ter isso no seu dia a dia para você sentir, olha só, estou sendo útil, estou fazendo um bom uso do meu tempo, das minhas qualidades, dos meus recursos, enfim. Então, nada mais é isso, você olhar esse aspecto aí. Então, hoje, mais do que nunca, no setor privado, eu diria para você que há uma preocupação, todo mundo fala, não é um assunto que é desconhecido, muito pelo contrário, é bastante debatido, é bastante dito, conversado com as pessoas, mas a gente precisa ter alguns parâmetros, eu diria, para a gente fazer a coisa acontecer, porque falar é fácil. Então, na hora de você colocar a coisa, ou implementar uma ideia, algumas decisões que você fez com relação à produtividade, aí que a coisa pega. Então, eu diria para você o seguinte, isso serve para a vida, para a pessoa, como para a empresa. Né? Certo. Primeiro, você tem que saber para onde você quer ir. Por isso que hoje em dia bate-se muito na tecla de missão. Qual é a tua missão, empresa? O que você está fazendo aqui? Ok. E tem muitos detalhes que a gente observa, e por incrível que pareça, é bem comum, coisas que atividades que a empresa está executando, que, digamos assim, traz um benefício muito pequeno para aquilo que ela quer. Então, a gente precisa fazer isso. Do tipo, um exemplo que eu dou para você. Tem coisas que a empresa está executando como atividade, sendo que ela poderia ter um benefício muito maior se ela terceirizasse, por exemplo. Sim, isso é uma coisa bem característica no dia a dia que a gente vê. Né? Então, é isso. E a pessoa precisa saber, voltando, tanto a empresa quanto a pessoa precisa saber o que eu quero, para onde que eu vou. Para que eu não cometa determinado tipo de coisa, eu comece a estabelecer metas que não estão alinhadas com determinado tipo de coisa na vida. Isso que a gente precisa ter. Né? Legal. Então, basicamente, assim, eu diria para você isso. Mas tem mais coisa. Sim, mas, ou seja, você começa entendendo qual é a missão daquela empresa. Onde você quer chegar, qual o rumo que você quer para a tua empresa. Eu também acho que contribui muito essa parte, e está muito ligada à produtividade, à administração do tempo. Porque essa gestão do que você vai fazer e a hora que você vai fazer é muito importante. Que às vezes você está imbuído de uma tarefa, mas você não está usando o tempo adequado, ou seja, você não consegue nem estimar quanto tempo você vai levar para a execução. Então, tem que fazer ali o 5S da administração do tempo, housekeeping, você tem que dar aquela arrumada. E vou pegar um gancho agora, então isso aqui começar por aqui e vou chegar no ponto de que você entrar na casa da pessoa, a empresa, que é a casa muitas empresas são familiares, e você mexer ali com essas... É muito delicado, porque, querendo ou não, o ser humano é muito avesso à mudança. Então, como é que você lida com essa coisa da preparar as pessoas para essa gestão do tempo, a gestão adequada do tempo, e diminuir essa reação à mudança? Perfeito. Natan, é bem comum isso que você falou, viu?
Eu diria para você o seguinte: a conversa inicial com qualquer empresa ou pessoas que vão me receber na empresa, eu digo, o que eu vou dizer para você não tem grandes novidades. Sim. E eu não sou inimigo. O que eu vou dizer, às vezes, pode, de alguma forma, te incomodar. Né? Eu vou fazer um comentário, porque eu tenho descoberto umas coisas que parece que aquilo que a gente pensa que não precisa falar é o que mais a gente precisa falar, porque as pessoas acabam deixando de fazer o básico, mas manda brasa. Exatamente. E outra coisa, quando a gente encontra uma certa receptividade, é lógico que a gente vai naquilo que a gente chama de franqueza respeitosa. Eu Sim. estou aqui para dizer o que você precisa, não o que você quer ouvir. Uhum. Né? Então, mas eu me coloco, e isso que eu gostaria que você me visse, quando a pessoa está conversando comigo, como eu sou aquele que veio aqui para te ajudar. Às vezes uma palavra, um gesto, uma sinalização, pode te dar um start e você encontrar um meio termo, um caminho mais correto, ou uma correção de processo, de alguma coisa que você esteja fazendo. Uhum. Não tem nenhuma intenção da minha parte de chegar aqui e dizer que você é errado. Exato. Não é essa a intenção. Tá? Então, é um canal de abertura que a gente estabelece de início, e eu digo para você que as pessoas entendem, tá certo? Entendem, sim. Legal. Então, é bem tranquilo nesse aspecto. Eu não tive problemas, grandes problemas. Já tive uma certa dificuldade em, às vezes, interagir com a pessoa, porque a pessoa não deixava a gente conversar, bater papo, mas, enfim. Depois as coisas se ajeitou da melhor maneira possível, tenho certeza. Legal. Pô, interessante, porque é quase que um contraponto à reatividade que as pessoas têm pela mudança. Mas e o aspecto do tempo? Como é que você introduz nesse teu processo aí? Já passou, já está passando por essa relação aí de mudança, de que você está colocando ali as ferramentas disponíveis para que a empresa ou a pessoa possa passar por essa mudança de uma forma mais palatável, mas e o trabalho de gestão do tempo, de ajustar o tempo para depois você cair fortemente na produtividade? Ok. Natan, a gente diz o seguinte, olha só, brincadeiras que eu fiz recentemente com uma determinada pessoa, uma determinada empresa que eu fui. Uhum. Eu falei para vocês que eu tenho 40 anos de Força Aérea, né? Se for mais preciso, Natan, 40 anos, 8 meses e 5 dias, tá? Por que eu falo isso para as pessoas? Para as pessoas entenderem o seguinte, que hoje, mais do que nunca, eu dou importância ao tempo. Tá? Porque, como já diz lá o Benjamin Franklin, se você gosta de viver, se você tem amor à tua vida, então cuide do seu tempo, porque é disso que ela é feita. Então, nossa vida é isso, Bacana. é tempo, né? É o que você faz com cada minuto, com cada segundos que você tem com ela. Então, em se tratando de empresa, qualquer perda de tempo que você tem analisando um determinado processo, ou um projeto, alguma coisa assim, ou fazendo uma atividade de uma maneira que está consumindo mais tempo do que seria necessário, vamos colocar dessa maneira, então isso tudo leva-se em conta, a pessoa tem que entender isso. Então, o tempo é algo fundamental. Não quero dizer com isso que você tem que fazer de forma atropelada, tá? Sim. É fazer a coisa com a análise correta, com as avaliações corretas, para que você possa tomar a melhor decisão. Ok? Então, de novo, tempo tem a ver com você ser organizado, como você bem colocou, você saber exatamente o que você vai fazer naquele tempo, naquele período de tempo, amanhã, depois, daqui uma semana, daqui um mês. Eu tenho que saber de forma antecipada o que eu vou fazer. E não é só isso. Quais são os recursos que estão envolvidos, quais são as possíveis dificuldades, enfim. Você fazer um mapeamento disso para que, no momento que você se dedicar a realizar a tarefa, todos aqueles entraves, aquelas possíveis distrações, elas já foram, digamos, minimizadas, pelo menos. Vou dizer eliminadas, mas pelo menos minimizadas. Então, é esse olhar primeiro, é o afiar do machado primeiro, depois você vai para o corte. Então, é a mentalidade que eu diria para você, que eu peço para que as pessoas tenham. Quando você vai entrar dentro do contexto da organização do tempo, é exatamente isso. Você tem uma agenda, você tem um protocolo, você tem um planejamento, você tem isso, então vamos cumprir. Já foi bem pensado, já foi bem analisado, os recursos humanos, financeiros, infraestrutura, já foram colocados ali no papel, você já analisou, ok. E o tempo necessário para que a gente possa realizar essa tarefa de forma adequada, equilibrada, é tanto. E você vai colocar isso
no mapa onde há o encadeamento de outras tarefas. Então, você tem uma noção do tempo que você vai precisar fazer aquilo. É isso que a gente precisa Legal, fazer, legal. no E, grosso modo. não, foi muito claro o que você falou. Eu fico pensando o seguinte, que às vezes aquela reação inicial depois se transforma numa ansiedade pelo resultado. E Isso. você tem que executar dentro de um tempo, porque tem aquela história, né? 9 mulheres grávidas de 1 mês não fazem uma criança. Então, você tem que Exato. esperar. Então, você tem que... as tarefas têm que ser concatenadas, executadas, validadas, para poder você ter realmente o próximo passo. Você dá o próximo passo com a certeza de que a aprendizagem anterior foi consolidada e agora você tem que subir de nível, né? Sempre subir de nível. Nessa tua vivência aí com empresas, empresários e tal, uma das... Eu não combino praticamente nada aqui, é só a apresentação, como é que a pessoa quer ser chamada e tal, mas eu tenho 3 caminhos assim que eu sempre falo com as pessoas que vêm bater esse papo aqui, papo de cafezinho, que é caso de sucesso. É a primeira coisa que eu pergunto, porque todo mundo... Isso é uma coisa que eu comecei quando eu ajudava as pessoas a fazer currículo vitae. Porque agora eu vou ser o entrevistado, rapidamente. Eu pegava currículo para ajudar as pessoas e as pessoas colocavam o mesmo currículo para diversas áreas. Eu falava assim, não pode, você tem que fazer o currículo customizado. E como é que você vende uma imagem para que possa prender a atenção do teu avaliador? Aí eu colocava, falei, cara, você tem que criar um parágrafo onde você vai pegar e vai contar um caso de sucesso seu. Você não precisa falar a empresa que você trabalhou, você não precisa falar números, você tem que contextualizar de forma que aquilo atrai a pessoa. Então, é por isso que eu trouxe para esse bate-papo o caso de sucesso. O que você conta para a gente como um caso de sucesso? Aquilo que você falou assim, pô, aqui o resultado, as ferramentas utilizadas, tudo contribuiu para que a gente fosse bem-sucedido e a pessoa que te chamou, seja qualquer área aí da indústria ou do comércio, ela falou assim, puta, De Paula, olha, valeu, cada minuto que você passou aqui, então conta pra gente aí um caso de sucesso. Ok, com o maior prazer. Daniel, olha só, eu faço parte de um mastermind que tem aqui em Taubaté, só vou ficar nesse contexto aqui, um local onde a gente se reúne periodicamente com alguns empreendedores, tem alguns empresários também, e empreendedores Legal. na sua maior parte. E o caso de sucesso que eu digo, dentre eles, um que me chamou bastante atenção foi de uma pessoa, de um rapaz. Ele já tinha uma empresa que fornecia cestas básicas, digamos assim, para algumas instituições públicas. Legal. E conversando com ele, no caso, não só eu, mas todos nós conversávamos com ele, e chegou um determinado momento que a gente precisava ter, assim, uma certa objetividade naquilo que a gente estava falando. Certo. E ele tinha uma certa, não vou dizer relutância, mas era próximo disso. Olha, eu montei um negócio, eu quero fazer a coisa dar certo. E a pessoa se apega àquele tipo, aquela tábua da salvação de uma maneira tal que ela pode estar afundando, mas ele se apega àquilo ali, porque foi uma construção dele, foi um sacrifício dele. E você tirar isso da pessoa, ou melhor dizendo, você mostrar que o que ele está fazendo não está totalmente equilibrado, digamos assim, está exigindo muito dele, muito esforço. E a produtividade tem a ver com isso, é o resultado que você tem em relação ao esforço que você está fazendo. E para a gente chegar a um consenso, chegar a um determinado momento, dizer para ele isso, e que ele pudesse entender, e entendesse de uma forma não agressiva. Mostrar realmente para ele. Sim. Que havia um desequilíbrio, por exemplo, que a gente fala muito em equilíbrio de vida, entre o profissional e o pessoal. E estava desequilibrado isso aí. Resumo da obra. Nós conversamos, batemos um papo, e lá pelas tantas, 2, 3 reuniões depois, ele veio com essa resposta para a gente. Minha gente, depois que eu conversei aqui, e isso já tinha algum tempo que ele fazia isso. Olha. Vocês me convenceram. Eu vou fechar esse negócio. Caramba! Ele fechou essa empresa dele, esse empreendimento que ele tinha,
e partiu para uma outra coisa que ele tinha, digamos assim, estava em vias de fazer, e parece que deu tudo certo. Então, de novo, às vezes a gente precisa, não é que retroceder, mas você parar, pensar, avaliar a situação de uma maneira racional, sem aquele apego emocional, porque o empreendedor tem muito disso. Tem. Né? Ele se apega muito à criação dele, à ideia dele. É. E nós precisamos fazer essa remoção, digamos assim, de uma forma não tão dramática, para que ele pudesse entender. E o fato é, ele entendeu. 2 reuniões após essa nossa conversa, ele fechou, simplesmente chegou assim, de forma bem taxativa, eu fechei, não vou fechar, eu fechei a minha empresa e vou trabalhar em outra coisa que eu quero. Aí, enfim, foi conversa, foi uma coisa assim, quero crer, espero, né, depois eu deixei de ter um contato com ele, mas que ele esteja bem, pelo menos mais equilibrado em termos de família, em termos de profissão. E outra, agora ele tinha energia para ele aplicar numa coisa, numa direção que realmente ele queria. É isso que a gente entendeu como sendo um sucesso. Ele não ficou se matando mais tempo do que já estava, e quero que tenha encontrado o caminho dele, tá certo? Pô, Então, esse para mim, eu achei bacana dele também. Que bacana, que bacana. Então, ele chegou ao entendimento. Eu entendi que esse grupo que você participa são empresários, empreendedores que vocês trazem um assunto, um case, para poder, então, vocês discutirem e indicar para um deles. Por exemplo, se eu chego lá, eu participo e falo assim, olha, eu tenho uma empresa de transporte, estou passando por isso, isso e isso. Aí deve ter aí a contribuição de alguém da área de gestão em produtividade, talvez tenha um contador lá que possa me ajudar. Ou seja, vocês se reúnem para avaliar e aí propor uma estratégia, um novo caminho. É isso mesmo? Exatamente. É exatamente isso daí. Natan, como você já viu aquela famosa frase, todo mundo diz, às vezes a sinergia, a resultante, né, de um combinado de forças, ela é maior que a somatória individual, não é isso? Sim. Então, o Mastermind ali, ele tem esse propósito de colocar na mesa, e a pessoa, como disse para você, ela é submetida a uma franqueza respeitosa. Porque tem pessoas que já fizeram, já passaram pelo que a pessoa já passou, está imaginando já. Oi? Já estou imaginando o resultado. Tá certo, isso. Então, de novo, cara, a pessoa, ela ouve, né? Muitas vezes não é aquilo que ela gostaria de ouvir, é o que ela precisa ouvir. E isso, às vezes, não é assim para a pessoa, saiu daqui, você vai tomar decisão. Não. Claro. Traga novamente, ela vem reiteradas vezes ali naquele grupo, coloca a questão dela, mas você fez isso, e todo mundo sai com tarefas ali. Você vai cumprir isso aqui até a semana que vem, até o mês que vem, Olha, até tal que tempo. bacana. Isso. Olhando o aspecto de produtividade e gestão do tempo, todos esses aspectos. Você tem quanto tempo para fazer isso? Quanto você acha que você poderia entregar? O camarada, às vezes, fala uma coisinha simples. 2 semanas. Muito tempo. Muito tempo. 1 semana. Para você me trazer isso aí, essa avaliação, essa opinião. Tá? Então, é uma impulsão, digamos, que a gente dá, né? Brincadeiras à parte, a gente dá uma voadora nas costas do camarada para ele andar. Vai embora. Isso, vamos lá. Para que a pessoa se sinta motivada e, ao mesmo tempo, a gente traz faz um trabalho de acolhimento também. Eu sei que você está vivendo isso, eu sei que é difícil. Tomar decisões, as consequências serão basicamente suas. Eu falo para você fazer, mas a consequência é sua. Então, a gente tem esse entendimento, essa consciência. Não é que a gente vai sugerir coisas, mas a gente mostra. Você não acha isso? O que você acha disso? Você não está vendo que esses números aqui estão complicados? Que você está tendo um rendimento pequeno em relação ao esforço que você está fazendo? Esse mercado, essa área de atuação, ela está um pouco saturada, a depender da geografia, do posição geográfica que você esteja, ou do local, ou das pessoas que você está empregando, talvez não tenha trazido para você os resultados que você queira. Então, faz-se uma análise interna do negócio e externa. Que legal, hein? Tá? Caramba, que bacana. Então, e todo mundo, como você disse, é um multifacetado negócio, todo mundo tem uma expertise, um conhecimento específico, e coloca para ele, porque ele sozinho não pensaria nisso tudo. Não, muito difícil.
Então, exemplo, ele tem cérebros externos que pensam alguma coisa para ele. Essa é a ideia. E eu fico pensando assim, eu já tive alguns negócios, às vezes a solução está aqui do teu lado, mas você não consegue enxergar. Aí, quando você expõe para um grupo de mentes inteligentes e que querem te ajudar, o cara fala assim, olha isso aqui, porque às vezes está no contexto que aquela outra pessoa já vive ou que já vivenciou, e ela traz para você algo novo, te dá pensa nisso. Eu acho legal quando a pessoa, muita gente fala assim, cara, dá uma olhada. Eu tenho um amigo que ele fazia isso, cara, dá uma olhadinha nisso aqui. Ele já sabia tudo que ele queria que você visse, mas ele não. Ele falava, cara, dá uma olhadinha nisso aqui, ó. Vê se esse caminho aqui serve para você. Passava um tempo e tal, se ele via que você. Ele, cara, dá uma olhadinha naquilo que eu te falei e tal. Então, assim, ele acendia aquela chama, falou assim, vai lá, dá uma olhadinha, porque tem coisa boa ali na frente. Ele não pode determinar, mas ele pode ajudar. Isso é muito interessante. E Exatamente. aí você descobre, às vezes, uma ação paralela ao que você está fazendo, talvez com uma lucratividade maior, um desgaste menor, você se torna um cara mais saudável financeiramente e também cria um bem-estar, convive com a família, todas as benesses de você ter mudado ali, de repente, o seu nicho de trabalho, o nicho do seu negócio. Bacana, que bacana. Natan, posso fazer só uma coisa aqui? Você me fez lembrar uma coisa interessante. A gente falando de às vezes ajudar a pessoa, você colocou muito bem a ideia de que a pessoa já tem a resposta, ela já tem dentro de si a resposta. Ela só tem uma falta de coragem. Então a gente chama de interruptor que dá choque. Sabe aquela história que você vai entrar num cômodo da sua casa? Você precisa acender a luz, está tudo escuro. Você precisa acender a luz. Você sabe que você vai dar aquele choquinho em você, mas você acende a luz naquele momento, e tudo se ilumina. O camarada fica com aquele receio, daquele choquinho que ele vai levar. Tá? Então, nós estimulamos, estamos ali para a pessoa, vai, bicho, dá um toque aí nesse negócio, acende a luz e vai embora, cara. Vai embora. Legal, gostei da analogia. Pois é. É o interruptor que dá choque. Quando você falou do interruptor que dá choque, eu lembrei daquela picadinha do teste, né? Isso. O cara fica... O médico pega lá, o enfermeiro pega aquela agulhinha assim, você já vira o rosto. Você já fica... Acabou, vai embora. Sangrou, bota lá na laminazinha de vidro, vai embora, vai fazer o teste. Exatamente. Exatamente. Bacana. Gostei. E dentre as perguntas, que eu deixo separado daquelas 3 básicas, tem sempre um caso curioso. Tem aquela situação que a gente entra e aí não precisa ser uma situação de sucesso, nem de fracasso, mas que ela chama atenção por alguma peculiaridade. O que aconteceu aí nessas suas andanças com produtividade, gestão do tempo, que você pode contar para a gente aí? Ok. Natan, eu tenho comigo eu já contei isso já para algumas pessoas, tá? Mas foi algo que tem um caráter de engraçado, mas ela não começou engraçada. Tá? Ela começou com um certo sentido assim, pô, caramba, falei o que não devia. Mas a coisa depois, ela converteu para isso e se tornou um caso engraçado. Eu tinha uma pessoa, vamos colocar assim, que eu estava ajudando, no sentido de produtividade, e essa pessoa era uma pessoa expansiva. Ela dificilmente conseguia ficar na cadeira por muito tempo, né? E eu conversando com ela, olha só, por que isso, o que é aquilo, por que isso, por que aquilo, enfim, para trazê-la para dentro de um contexto que eu precisava para eu entendê-la. Mas o TDAH dele acho que era bem acima do previsto, né? Então, enfim, eu conversando com ele, ele sabe quem é, pelas características que eu estou dizendo aqui, não vou dizer nome em função disso, mas ele é uma pessoa bastante tranquila. Se eu dissesse o nome, ele não teria problema, mas eu não vou dizer. Resumo da obra. A gente começou a combater um papo e toda hora ele levantava da cadeira, tá certo? Ele levantava da cadeira, pô, De Paula, cara, mas isso não dá certo, cara. Bicho,
Não é que não dê certo, você já tentou fazer isso. Então, sempre ele era reativo. Uhum. E, às vezes, em certo momento, agressivo verbalmente, no sentido de falar algumas palavras descabidas, né? Aí eu falava, caramba, bicho, mas olha só, isso aqui não é tratamento psicológico, isso é um trabalho de produtividade. Você tem Sim. que entender isso. Para, mas eu preciso ter um psicólogo aqui do meu lado, tá certo? Para eu falar. Quando eu falar, ele dá um tapa em mim, não deixar eu falar certas coisas. Enfim, começou Nossa. esse negócio, né? E lá pelas tantas, eu explicando para ele uma metodologia, um processo, né? Ele simplesmente chutou, ele levantou da cadeira, chutou. Eu não vi ele na câmera mais, ele ficou para lá e para cá. Aí ele veio, ele abaixou e olhando assim para mim, e falou assim, Paulo, você acha que eu sou um Einstein para aprender tudo isso? Você tá maluco, rapaz? Onde é que eu vou aprender disso? E sumiu da câmera, cara. Eu fiquei, ô fulano, sumiu da câmera. Não acredito. Aí, lá pelas tantas, ele veio, cara, sem mentira nenhuma, comendo uma banana. Comendo uma banana. Ué? Aí o fulano, tudo bem aí, cara? Eu fiquei esperando nesse intervalo, a gente, para exagerar, ficou uns 2 minutos, 3 minutos, assim, sem. Eu não sei se o cara foi embora, ficou chateado comigo. E lá pela frente ele voltou, empurrou a cadeira dele e começou a comer a banana. Só assim para me tranquilizar. Tá bom, ok. Aí ele comeu a banana, certo? Ficava assim com a casca da banana. Enfim, um negócio estranho, cara. Mas lá pelas tantas ele se acalmou, a gente terminou de conversar o bate-papo, falei para ele o que era. Vamos fazer o seguinte, cara, eu quero uma outra oportunidade que a gente vai conversando com você, outra sessão de bate-papo, eu vou falar para você de uma outra forma. Mas aí eu preferi, cara, fazer em público, Entendi. De uma maneira controlada para que eu tivesse contato com ele. Eu acho que aí o controle meu sobre ele ficaria melhor. Eu arrisquei. Deu certo, mas eu corri risco do camarada levantar e sabe Deus fazer o que é aquilo. Mas era muito engraçado, cara. O cara ficava maluco. E essa hora ele levantou da cadeira, sumiu. Você está pensando que eu sou o Einstein? Você é maluco, não sei o quê. Eu vou aprender tudo isso, certo? Eu vou continuar pobre, coisa do tipo. Não vai, cara. Aí sumiu, pegou a banana e veio comer a banana para conversar comigo. Então, são coisas inusitadas que acontecem com a gente, né, cara? Fica registrado. Que legal, rapaz. Ó, e nessa história aí você acabou pegando um fato curioso e um fato engraçado, que era a próxima pergunta. Você vai ter que arrumar um outro, então a gente fica com esse aí para cumprir os dois. Porque... Olha, mas que interessante. E realmente, eu dei uma voada aqui lembrando de estagiários lá na empresa que a gente treinava, e uma vez pegamos um estagiário que era assim, garoto novo, era 17 anos, 18 anos, assim, e ele era muito, ele não parava, eu fazendo aquele daily meeting, conversando com o pessoal, stand-up meeting, batendo aquele papo, alinhando para começar o dia e tal. E ele me interrompia a cada 5 palavras e as pessoas falam, tudo ele... Eu falei, caramba. Aí um dia eu peguei e falei assim, rapaz, isso aí tá me parecendo alguma coisa mais familiar. Aí peguei ele para conversar e tal, falei, rapaz, vamos conversar. E batemos um papo. Na conversa com ele, eu percebi que era uma forma dele mostrar potencial dele para o pai. Olha só, ele tinha essa necessidade, porque, de alguma forma, o pai dele meio que... Desdenhar é uma palavra muito forte, mas diminuía as ações dele, sabe? Então, aí ele interrompia o pai, mostrando as coisas que ele queria fazer, que ele tinha feito e tal. Eu percebi isso aí. Tomei a liberdade, falei com o pai dele, tive que fazer todo um trabalho de base ali. Você vê, era uma coisa que não era uma responsabilidade minha, mas eu acolhi o rapaz, porque ele era muito bacana, mas muito ansioso, e aquilo ali estava gerando um desconforto. Na época, nós tínhamos um time grande de estagiários, assim, então, assim, estava gerando um desconforto para o resto do time.
E, querendo ou não, Ok. as pessoas começam a imitar um comportamento, seja por brincadeira, ou seja, talvez aqui seja um caminho para eu seguir. E não seria bom, porque o nosso ramo da aviação é um ramo muito sério, uma coisa muito compromissada, com muitas normas, com muita regulamentação, muita qualidade, muita vigilância, auditoria. Então, eu falei, pô, não posso deixar a coisa partir. Aí conversei com o pai dele, pô, se emocionou com o bate-papo, a gente teve um papo muito bacana. Eu falei, cara, muda um pouco, aceita ali, Uhum. deixa. E aí eles foram se aceitando mutuamente. Pô, o desempenho do garoto foi sensacional. Muito tempo depois, eu fui numa outra empresa, aí eu vi lá, Natan, ô Natan! Eu olhei assim, o cara veio, me deu um abraço, falou, pô, cara, gosto de você pra caramba. Formou, já era um profissional, ele terminou o estágio na empresa que eu trabalho, Uhum. foi para uma outra empresa, pleiteando uma vaga, foi fazer engenharia. Aí, quando eu encontrei com ele, já muito tempo depois, já estava casado, com filho, aí mostrou foto da família, aquela coisa bacana, e ele, com uma recorda, ele falou assim, pô, cara, muito obrigado aí pelo trabalho extraordinário que você fez, no sentido de ser extra. Ele falou, você não tinha, hoje eu tenho estagiários, puta, eu faço com eles o que você fez ali comigo, dando aquele apoio, Uhum. se engajando ali. Então, é aquela coisa de você pegar o momento certo, falar assim, não, deixa eu ir frente a frente com ele, deixa eu conversar, porque por videoconferência eu vou ficar vendo banana o resto da minha mentoria com ele não vai dar resultado. Então, tem que estar ali porque ele fala, não, pô, o cara tem autoridade, o cara está falando, ele quer o meu bem. Então, esses fatores, assim, eles contribuem muito. A sacada foi sensacional. Pois é. Tete a tete, face to É isso face, aí. vamos conversar e vamos resolver o problema. Que legal. É isso, Natan. Então, eu digo para você o seguinte: esse trabalho que você fez é bacana, cara, e eu diria para você que o mundo hoje em dia, por mais que a gente possa pensar que ele tem seu nível de evolução, o ser humano ele tem suas carências, suas dificuldades, Sim, né, seus sentimentos que ficam, digamos assim, machucados por N razões. Então, às vezes uma palavra, um contexto, um entendimento, né, do que está se passando e sim, às vezes um detalhe ou outro faz uma diferença assim absurda na vida da pessoa. sim, Então, de novo, eu falo para você, produtividade tem isso, às vezes um, olhando, já tive casos de uma palavra, um conceito, um direcionamento até faz com que a pessoa mude a sua forma de ver as coisas e isso contribua para que ela possa se tornar, aí entenda-se, uma pessoa melhor, uma pessoa que mais amorosa, que entenda, seja mais empática e que seja mais produtiva. Né? Nós sim. não podemos dissociar, em hipótese alguma, a questão eu sou resultado de uma série de coisas internas e externas. Uhum. Quando você me pergunta, por exemplo, que questão de produtividade, quando fala com pessoas, a primeira coisa que eu falo para você é a mentalidade, a identidade dela. Só para exemplificar, cara, eu digo para você outro dia, a gente conversando com uma pessoa nossa conhecida lá, ele sempre trabalhou na área de RH, mas ele sempre queria ser uma outra coisa. Então, depois de 30 e poucos anos na área de RH, ele não deixou ainda. Ele tem hoje um escritório de RH, tipo um Sim, headhunter da vida, mas parecido sim. com isso. Não é bem isso, mas é parecido. E ele foi me confessar a seguinte coisa: cara, eu adoro surfar. Olha, Adoro. Então, se eu pudesse, há N anos atrás, eu teria sido um surfista. uhum. Não sei para onde eu estaria, mas eu teria, para eu gostava. E ele disse que é bom no que ele faz. Então, de novo, quantos de nós já não descobriu uma segunda profissão, uma segunda coisa que ela poderia ter tanto Sim, ou até mais sucesso do que ela tem se ela sim, tivesse lá atrás se dedicado àquilo ou atendido àquela aspiração interna dela. Então, a primeira coisa que a gente fala hoje em dia é ter meta. Qual é a sua identidade? O que você quer na vida? Ah, eu quero ser engenheiro. Você vai fazer meta para engenheiro, mas você gosta de ser surfista. Tá? É não tem uma compatibilidade com uma coisa com a outra. Então, a gente precisa saber exatamente o que você quer. Então, de novo, hoje mais do que nunca, eu bato na tecla quando eu vou fazer um processo, por exemplo, com uma pessoa que tem de produtividade, eu
perco, não é que eu perco, não se perde tempo nisso, perdão. A gente comenta muito quem é a pessoa, o que é realmente, você está sendo influenciado, alguma coisa assim, né? Não, olha, que Porque bacana. não é nada incomum você pegar pessoas com uma meta que é dos outros, ou que foi imposto pela sociedade. Pô, interessante, hein? Pois é, cara. Muito, muito comum isso, Natan. Mas você quer isso por quê? Ah, porque eu vi, que eu achei bonito, mas é o que você realmente faria se você tivesse isolado, né, no mundo, sem essa influência? Não. Então, a pessoa não está atendendo. Então, ela passa a entender o que o mundo fala para ela fazer, o que a sociedade faz, o que o amigo faz. E cada qual de nós é um, cara. Então, a gente precisa saber. Por isso que certas metas não dão certo. A pessoa Sim. tem que atender aquilo que é dela, tem que ser dela a meta, não dos outros. Né? Sim. Já teve algum caso que você, tipo assim, falou, ó, puta, não entrego, joguei a toalha. Joguei a toalha porque não vai dar. Ou seja, a pessoa está tão enraizada em conceitos que você fala assim: olha, por mais ferramentas que eu traga para o processo, por mais resultados de outras experiências que eu demonstre, essa pessoa não. Aquela velha história. O pessoal fala: pau que não nasce torto, não se endireita. Já aconteceu com você assim de ter que falar: olha, tá aqui, fechei, tchau. Natan, eu diria para você, eu poderia contar 2, 3 vezes, vamos colocar dessa maneira. Mas uma coisa interessante, eu vou usar com você um exemplo. Se você tivesse com uma dor de cabeça muito, muito grande, você teria o mesmo rendimento que você está tendo aqui agora? Ah, não, claro. Muito Tá? difícil. Então, eu já tive pessoas que elas tinham um problema sério emocional. Então, tudo que eu colocava para ela em termos de isso é um processo, você pode escolher isso, você pode fazer aquilo, eu vou te ajudar nisso, eu vou te ajudar aqui. Elas simplesmente vinham trazendo, ela trazia, ela buscava na memória coisas que alguém disse, alguém acharia, alguém iria criticar, coisa e tal. Caramba. Ela não era... Exato. Então, eu fui, digamos assim, obrigado a fazer o seguinte: eu acho melhor você primeiro resolver isso. O seu problema. Eu até sugiro a você que busque entender isso. Por que isso? Tivemos até umas 2 outras sessões de produtividade, de sessão de produtividade, mas eu não falei sobre produtividade, eu falei sobre a situação dela. Certo. Que não tinha como ela olhar para ela, tendo uma sombra da pessoa, da família, de algumas pessoas que ela tinha do lado dela, assombrando ela. Conceitos, crenças que ela tinha dentro dela. Eu falei assim: não, primeiro você precisa resolver isso. Limpar isso. Primeiro o Natan vai tomar um analgésico bacana, tá? Melhorou a dor de cabeça, ele vai estar pleno aqui para fazer o que ele precisa fazer, o que ele faz com maestria. Sim. Então, já houve casos, sim, pouquíssimos, eu diria, mas que eu tive essa experiência, digamos assim, essa vivência com a pessoa. Foi triste em algum sentido, mas eu acho que foi melhor para a pessoa. Tá? E para mim também, que eu estaria, digamos assim, se a gente está falando de gestão do... muito grande. Exato. E se a gente está falando de gestão do tempo, muito grande. A gente ia aplicar um tempo, tanto dela quanto o meu, não seria frutífero, não teria no resultado que nós gostaríamos. Infelizmente, eu estaria tomando o tempo dela e, sinceramente, o meu também. Claro. Uma coisa que eu saberia, eu tinha convicção que não ia dar certo daquela maneira, daquela circunstância. Então, a melhor coisa foi, primeiro a gente paralisa esse processo, você trata disso, resolve essa situação, depois a gente volta, bate o papo. Tá? Que bacana. Então já houve esse caso, sim. Ou seja, você tem que... O sentido da produtividade é muito, mas muito maior do que aquele filme do Chaplin de ficar apertando o parafusinho e passando. Exato. É você olhar de uma forma holística. Toda a complexidade do ser humano, cujo resultado pode ser o aumento ou não da sua produtividade. Exatamente. As ferramentas existem, mas muitas vezes essas ferramentas elas vão tratar
de um ponto para frente. Vai funcionar. Se você colocar em prática, meio que forçadamente, você vai conseguir algum resultado. Mas o desgaste, a energia gasta para alcançar, para dar um passo para frente, porque ele tem todo aquele peso prendendo ali, colocando aquela bola de ferro no pé. Pô, interessante. Exatamente. Natan, é o mesmo que você ter que empurrar um Fiat 147, você é um cara forte, e você ter que uma BMW, não, um carro, uma D20 daquela, sozinho. Uhum. Tá certo? Você pode mover, você vai andar um Fiat 147, você vai empurrar talvez uns 10 metros ou mais. Mas a outra vai empurrar talvez meio metro. E com esforço maior. Muito maior. Muito maior. Então, isso que você colocou é muito importante. É isso que a produtividade traz para a gente, essa reflexão e esse monitoramento, essa luz amarela o tempo todo, ou vermelha, né? Que você está fazendo, o esforço, o resultado que você está tendo, está obtendo, a que nível, qual o preço que você está pagando em termos de esforço. E esse esforço é muita coisa, é tempo, é recurso, é condição física, é deixando o relacionamento do lado, deixando os filhos do lado, N coisas. Pô, então, não é isso que a gente trabalha, como você diz, de uma forma mais holística. Tá? Pô, legal. Vamos olhar para isso primeiro, vamos ver se é isso mesmo que você quer, que você precisa na vida, e aí sim você vai, ok, é isso mesmo que eu quero. Então, ok, então a gente vai dosar os passos aqui. Vamos fazer isso de forma fatiada para que a coisa flua melhor. Você tem uma proporção, uma proporcionalidade em termos do seu esforço e obtenção de resultado. As coisas que precisam ser vistas. O resultado motiva, né? O resultado, por si você começa a ver a coisa andar vem depois os ganhos financeiros também, aí começa a sobrar mais tempo. Sensacional, De Paula. Pô, sensacional. Me caiu agora uma perguntinha que... Vamos lá. Você já teve... A gente falou muito de empresa, mas hoje nós temos muitos profissionais liberais, médicos, dentistas, advogados e tal. Tem alguma ferramenta, alguma parafusinho para apertar nessas áreas também do profissional liberal? Sim. Todas as áreas têm, todas as áreas. Nós fazem parte, tem alguns empreendedores dentro do Mastermind que são dentistas. Olha que legal. Uma é dentista, a outra é a doutora que ela trabalha com nutrição, né? E tem outra que são donas de lojas, tem uma dona que é dona da empresa, é uma empresa grande. Enfim, todos eles, nós padecemos, digamos assim, dos mesmos males, em proporções diferentes. Sim, gostei. Tá? Então, o mesmo problema. Legal. O mesmo mal, mas a proporção é diferente, gostei. Exato. Então, e não quer dizer, às vezes, que a empresa menor tem um problema menor do que uma empresa maior, digamos assim. Não é isso. Às vezes, a pessoa faz daquilo um problema grande. Sim. Torna aquilo um problema grande, ou por não ter conhecimento, ou por não estar bem orientado, ou porque está passando por certas situações cuja decisão dela implica em cada vez mais levá-la para o buraco, vamos colocar dessa maneira. Entendi. Tá. Então, Natan, produtividade, gestão do tempo, é para mim, é para você, é para a empresa XPTO que tem 200 pessoas, 500 pessoas, 1.000 pessoas. Sim. Tá? Guardadas as devidas proporções, você vai saber alocar isso daqui. O importante é que nós sabemos que precisamos ter essa consciência de que é necessário a gente ter esse conhecimento, tá? essa bagagem, para que a gente possa tornar a vida melhor, cara. Fazer a coisa realmente ser significativa para a gente, ou significante. Sim. Eu acho que eu vou ter que mudar o nome desse canal de Papo de Cafezinho para Papo de Almoço, porque esse cafezinho está longo demais. Olha, mas o papo é tão bom, rapaz, é tão edificante que a gente acaba... Vão surgindo cada vez mais assuntos e ficaria aqui hora. A gente já está quase 1 hora conversando e nem parece. Pois é. Eu agradeço muito, De Paula, sua participação. Eu eu tenho certeza que quem assistiu o vídeo vai poder extrair aí pérolas sobre produtividade, sobre gestão do tempo. A gente não entrou aqui em nenhuma ferramenta específica, a gente falou de uma condição
conceitual e abrangiu aí também alguns casos, né, como você citou, mas, de qualquer forma, a gente acende ali aquela chama da pessoa, fala assim, pô, será que eu, pessoa física, eu, profissional liberal, será que eu, empresa, estou fazendo uma boa gestão do meu tempo, estou fazendo uma boa gestão da produtividade? Será que eu consigo produzir mais com menos? Será que eu Uhum. consigo manter na qualidade, é claro? Então, eu tenho certeza que esse bate-papo aqui vai chegar em algumas pessoas e vai acender aí essa chama. Vou pedir a você, Uhum. eu sempre peço às pessoas que coloquem as redes sociais, fale aqui no final, quando eu fizer o trabalho da edição do vídeo, eu vou colocar lá, então fique absolutamente à vontade para falar para as pessoas como é que chegam até o De Paula, palestra, o que você faz. Então, conta para a gente aí como é que a gente chega até você. Perfeito. Natan, antes de mais nada, obrigado pela sua oportunidade. Como você disse, é um cafezinho, é um papo de cafezinho que às vezes se transforma em almoço, em coisas, mas é coisa prazerosa, seja uma coisa ou outra, é prazeroso. Não só pelo contexto em si, mas pela pessoa que você é, pelo amigo, tá? E a gente tem a oportunidade de a gente conversar um pouquinho daquilo que a gente tenta se aprofundar cada dia. Ninguém aqui chegou ao topo de absolutamente nada. Somos aprendizes, o tempo todo a gente está se debatendo, aprendendo com um com o outro, tá? Então, eu digo para você, eu tenho trabalhado bastante com relação a algumas empresas, tenho feito treinamentos corporativos, alguns maiores, outros menores, mas tem fluído bem. E tem me dado a oportunidade de novo, checar, ter um aprendizado reverso. A cada conversa, a cada novo processo, a cada novo treinamento, nós incluímos um pouquinho mais de conhecimento e isso vai nos tornando um pouco mais seguros de certas coisas, de ver que a coisa funciona. Então, eu digo, produtividade realmente funciona, é necessária. E quando digo produtividade, eu digo gestão do tempo, eu digo gestão da vida. Brincadeiras que a gente costuma... Brincadeiras não, eu levo a sério agora isso aí. Falar de gestão do tempo, eu costumo hoje nominar, aprendi e vi que realmente faz sentido, é gestão da vida, né? Gestão do tempo você não dilata ele, você não retrocede Sim. ele, você encurta ele, nada disso. É gestão da vida. É o que você faz com cada intervalo de 60 minutos ou de 60 segundos, enfim. É o que você coloca como atividade de vida, lá é que faz a diferença, né? Então, é uma gestão de vida que você faz. Então, eu estou, principalmente no LinkedIn, né, no Instagram agora, eu tenho colocado alguma coisa. Depois eu posso passar para você também um e-mail, tá? Tem lá inspiratosdepaula@gmail.com. As pessoas têm feito contato comigo. E, enfim, então a gente tem conversado com algumas pessoas nesse aspecto através do LinkedIn. As pessoas já me encontrou, alguns, né? Algumas pessoas, outros pelo Instagram, e fizeram contato. A gente bate um papo, analisa, faz uma anamnese do que a pessoa realmente precisa. E depois a gente parte para a solução individual, no sentido de cada caso é um caso. É um caso. Né, para que a gente possa melhor ajudar as pessoas. Repete para a gente aqui o seu Instagram, que as pessoas hoje usam muito o Instagram. Qual que é o seu Instagram? De Paula JR. @DePaulaJR. Isso, exato. Bacana, bacana. De Paula foi sensacional. Agradeço muito. Depois eu vou colocar os créditos. Tomara que as pessoas busquem aí o seu suporte nessa área. E eu tenho certeza que você tem muito a contribuir pela experiência vasta que você teve na Força Aérea. A gente nem abordou aqui os grupos que você liderou e tem mais outro cafezinho mais para frente para a gente falar dessas passagens suas aí, porque eu tenho certeza que são passagens muito importantes. Agradeço muito e vamos tirar proveito desse conhecimento. Você falou do tempo, eu vou fechar o papo aqui com você da seguinte maneira. O dia é a coisa mais democrática que existe, porque todo mundo tem a mesma quantidade. Então, Exato. Ninguém consegue mais nem menos. Você tem que usar da melhor maneira que você puder. Então, é absolutamente democrático. O grande empresário, o pequeno empresário, o profissional liberal,
o estudante, todo mundo tem 24 horas. Ponto. Exatamente. Tá? E assim como eu digo para você, todo mundo tem um relógio. Se ele não tiver ruim, ele vai marcar o mesmo tempo para mim e para você. Exato. Tá ok? Exato. Então é isso que a gente precisa ter em mente. Natan, ok? Eu que agradeço mais uma vez essa oportunidade, tá certo? Fico feliz em estar com um colega, com um amigo de longa data, melhor dizendo, de longa data, trazendo aqui alguma coisa que a gente possa ajudar o povo. Tudo vale a transformação das pessoas. Tá certo? Forte abraço, muito obrigado pela oportunidade. Igualmente. Cara. A gente se fala. Tchau, De Paula. Um abraço. Tudo de volta. Olha só esse papo de hoje. Foi sensacional. Que coisa edificante. Espero que vocês tenham gostado. E procure o De Paula, ele é uma pessoa de um conhecimento muito amplo, uma pessoa muito dedicada a tudo que faz, já conheço de longa data, tenho certeza que ele vai te ajudar muito, você é empresário, você é profissional liberal, mas independente disso, aproveita esse vídeo, compartilha para aquele cara que você acha que precisa dessa informação e até a próxima.